Capítulo 9. Vende-se, compra-se, aluga-se. Os negros escravos são os únicos que trabalham no Brasil. Pare o tráfico, acabe com a escravidão e não restará mais atividade produtiva no Brasil. Victor Jacquemont, naturalista francês, ao visitar o Rio de Janeiro em 1828. Negros escravizados carregavam tonéis de água e dejetos de esgoto, transportavam pessoas, puxavam carroças, vendiam comida, serviam de médicos e curandeiros nas esquinas e em barbearias precárias, nas quais se cortavam o cabelo e a barba dos transeuntes, mas também se receitavam remédios e se aplicavam ventosas e sanguessugas com o objetivo de purgar o sangue de impureza e maus humores causadores de febres, inchaços, dores e outras doenças. Nas casas cuidavam dos afazeres domésticos e de todas as necessidades de seus senhores. A imensa maioria exercia atividades braçais, como cultivar lavouras, carregar mercadorias, transportar pessoas, afazeres que, na prática, eram equivalentes ao desempenhado por animais, como mulas, bois e cavalos. O próprio trabalho era, portanto, uma forma de desumanização do escravo. Desumanizadora tanto quanto o trabalho, era também linguagem escravista. Em anúncios de compra, venda e aluguel de pessoas nos jornais, mães negras escravizadas que tivessem crianças recém-nascidas eram descritas como mulheres, entre aspas, com cria, em vez de com filho. Da mesma forma como nas feiras agropecuárias do interior do Brasil, vacas, éguas, cabras e outros animais eram oferecidos para venda com cria ou sem cria. A lei permitia que crianças fossem separadas de mães e pais e vendidas para donos diferentes. Duas dessas crias eram oferecidas para venda no jornal O Argos de Desterro, atual Florianópolis, em 6 de novembro de 1861. Vende-se uma crioulinha de 4 para 5 anos de idade e um crioulinho de 18 meses. Quem os pretender, na casa de Antônio Francisco Faria, Rua do Príncipe, número 1, se indicará. Outra, entre aspas, cria, a pequena Joana, de apenas 5 anos de idade, fugiu de casa no ano da independência do Brasil, 1822, conforme apregoava o jornal O Volantim do Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1822. Da Rua da Ajuda, número 31, fugiu uma crioulinha de idade de 5 anos chamada Joana. Olhos redondos e vivos, muito falante, perninhas finas e tortas, pouco azevichada, preta e lustrosa, com um vestidinho de chita verde riscada usado. Quem a noticiar receberá de seu senhor, que mora na dita casa, a recompensa. Nas propagandas havia ainda insinuações de que, além de vendidas com ou sem, entre aspas, cria, a mulher poderia ser assediada ou explorada sexualmente pelo eventual comprador. Como nesse anúncio publicado no Diário de Pernambuco, 28 de abril de 1859. Vende-se uma escrava, boa cozinheira, engoma bem, ensaboa, com uma cria de 3 anos, peça muito linda, própria de se fazer um mimo dela. E também se vende só a escrava, no caso que o comprador não queira com a cria. Outro anúncio no mesmo jornal, de 30 de janeiro de 1830, fazia referência explícita à beleza e ao porte físico de uma escrava jovem, que, segundo o texto, poderia interessar a, entre aspas, algum homem solteiro que estiver em circunstâncias de precisar de uma ama de casa para todo o serviço necessário, fecha aspas. Nas propagandas de leilões de escravos, alguns eram oferecidos em lotes, junto com animais, todos a serem avaliados e arrematados pela melhor oferta. Em 6 de março de 1854, o Jornal da Bahia comunicava que, por determinação do juiz José Joaquim Simões, da Terceira Vara Civil de Salvador, seriam colocados à venda os seguintes bens: Francisco Nagô, carregador de cadeira e do serviço de roça, sem moléstia, avaliado em R$600 mil. Davi Nagô, do mesmo serviço, sem moléstia, avaliado em R$600 mil. Bruno Nagô, moço do mesmo serviço, sem moléstia, avaliado em R$600 mil. Júlio Ussá, do serviço da roça, quebrado das virilhas, avaliado em R$400 mil. Um burro com grande defeito no pé esquerdo e magro,
avaliado em 20 mil réis. Um dito burro com defeito no quarto direito e magro, avaliado em 200 mil réis. Pessoas que se julgavam enganadas nas transações de comércio de gente também publicavam anúncios nos jornais, reclamando dos prejuízos, como se os escravizados fossem mercadorias com defeito. Dona Maria Martins de Melo, cidade de Constituição, comprou 3 moleques por 5.600 mil réis a Aureliano de Souza Monteiro e protesta não pagar 1.800 mil réis, porque um deles é completamente disforme de peito e incapaz de todo o serviço. Vai intentar ação criminosa contra o vendedor. Em Salvador, filas de carregadores subiam e desciam as ladeiras entre a cidade alta e a cidade baixa, levando cargas pesadas e gente. Andavam descalços e seminus, vestidos apenas com calção de algodão cru, constantemente sob a vigilância e a ameaça do chicote manejado por um capataz. No Rio de Janeiro, depois das 10 horas da noite, centenas de cativos atravessavam as ruas, levando na cabeça enormes barris de excrementos. Durante o percurso, parte do conteúdo desses tonéis, repletos de amônia e ureia, caía sobre a pele e, com o passar do tempo, deixava listras brancas sobre as costas negras. Por isso, esses trabalhadores escravizados eram conhecidos como tigres. Devido à falta de um sistema de coleta de esgotos, os tigres continuaram a atividade no Rio de Janeiro até 1860 e no Recife até 1882. Abre aspas. Da perspectiva dos senhores de escravos, havia apenas um papel apropriado para os cativos: realizar todas as atividades manuais e servir como bestas de carga da cidade, fecha aspas, observou a historiadora norte-americana Mary Karash. Uma lei não escrita decretava que os senhores jamais carregassem alguma coisa, nem caminhassem longas distâncias, em especial as damas da casa. Os escravos tinham o fardo e o monopólio de carregar bens e gente. Apesar disso, havia sim entre os negros escravizados inúmeros especialistas em serviços considerados mais dignos do que o árduo trabalho braçal, como pedreiros, carpinteiros, pintores, joalheiros, marceneiros, alfaiates, sapateiros, ferreiros. Alguns se destacaram como artistas, músicos, compositores, escultores, pintores. E ainda assim eram comprados, vendidos, alugados, emprestados e usados da forma que mais convinha aos interesses de seus senhores. Os jornais circulavam repletos de anúncios em que essas qualidades eram apregoadas aos leitores, como nestes 2 exemplos do Correio Paulistano, de 1º de novembro de 1856. Vende-se um moleque de idade de 17 anos, cozinheiro, entende alguma coisa de fazer doces. Tem princípio de costura, é sadio, bem feito, o motivo da venda se dirá ao comprador, que não desagradará. Vende-se uma elegante e bonita mucama, recolhida e de casa particular, com 18 anos de idade, mais ou menos. É sadia, sabe engomar roupa de homem e senhora, fazer tiotê, uma espécie de babado ou dobra nas roupas, costurar e cortar por figurino, tudo com perfeição. Além de trabalhar, escravos eram úteis aos senhores em inúmeras outras funções. Se um senhor precisasse tomar dinheiro emprestado, serviam de garantia e podiam ser hipotecados a bancos e casas de crédito. Podiam ser vendidos a fim de pagar dívidas ou levantar capital para outros investimentos. Quando a filha do senhor se casava, podiam servir de dote e ir trabalhar para ela em sua nova moradia. Em ocasiões especiais, eram dados de presente para amigos ou parentes do dono ou as instituições de caridade. Também ganhavam dinheiro para o senhor na condição de escravos de aluguel, a terceiros incluindo para a prostituição. Escravas tinham às vezes de servir como parceiras sexuais de seus senhores, na qualidade de amantes ou concubinas, quando não estupradas simplesmente. Na morte do senhor, faziam parte do testamento e eram dados como herança. Fazendeiros e homens poderosos podiam contar com seus escravos para organizar milícias ou pequenas forças armadas com as quais se defendiam ou atacavam os inimigos. Escravos eram também exibidos como símbolos de status social. A importância de uma pessoa era avaliada pela quantidade de escravos que a acompanhava na rua,
Quanto maior o número deles e a riqueza dos detalhes das roupas que vestiam, maior era o prestígio de seus donos na sociedade. Nas manhãs de domingos e feriados, ou nos passeios de fins de tarde, os donos faziam-nos desfilar pelas ruas da cidade, para exibir sua posição social e riqueza. No Rio de Janeiro havia até agências especializadas em alugar cativos com esse fim. Até prostitutas de luxo alugavam pessoas cativas para delas se fazerem acompanhar em missas dominicais ou concertos e peças teatrais. Escravo era, portanto, mais do que sinônimo de mão de obra. Era sinal de abastança, segundo expressão utilizada pela historiadora Emília Viotti da Costa. Viajantes estrangeiros que percorreram o Brasil se espantavam com a quantidade de negros nas ruas. Abre aspas, os negros escravos são os únicos que trabalham no Brasil, fecha aspas, dizia Victor Jacquemont, naturalista francês, ao visitar o Rio de Janeiro em 1828. Pare o tráfico, acabe com a escravidão e não restará mais atividade produtiva no Brasil, disse ele. A mesma impressão teria o médico alemão Robert Ave Lallemand, que viveu no Brasil entre 1836 e 1859, a respeito de Salvador em 1859. Se eu não soubesse que ela fica no Brasil, a cidade, poder-se-ia tomá-la sem muita imaginação, como uma capital africana, residência de poderoso príncipe negro, na qual passa inteiramente despercebida uma população de forasteiros brancos puros. Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega é negro. Uma das peculiaridades do escravismo brasileiro foram os escravos de aluguel e de ganho. No caso dos escravos de aluguel, os cativos eram simplesmente cedidos por seus donos a empresas, instituições, órgãos do governo, ordens religiosas ou mesmo a particulares como artesãos e lavradores autônomos, em troca do pagamento de uma determinada quantia mensal. Em geral, o locatário se responsabilizava pelas despesas de alimentação e manutenção do escravo alugado. Já no sistema de ganho, o escravo tinha autonomia para trabalhar por conta própria, sem a supervisão direta de ninguém. No fim do dia, tinha a obrigação de entregar ao seu dono uma quantia previamente combinada. Se ganhasse mais do que isso trabalhando horas a mais ou fazendo serviço extra longe dos olhos do dono, poderia ficar com excedente, que em geral era usado como poupança para a futura compra da própria alforria. Em termos práticos, era como se o escravo se tornasse locatário de si mesmo, pagando aluguel ao seu senhor. Na Bahia chegou a haver uma greve de escravos ganhadores em 1857, provocada pelas tentativas das autoridades de tributar os rendimentos dos cativos. Os prejuízos e a reação negativa das pessoas que dependiam desse trabalho, virtualmente a cidade toda, fizeram com que o governo municipal abandonasse o projeto no prazo de apenas 10 dias. No Rio de Janeiro, 2.868 pessoas cativas receberam licenças para trabalhar como escravos de ganho na rua entre 1851 e 1870. Do total, 2.195, ou 77%, eram africanos de origem. Havia também escravos de ganho que se dedicavam à mendicância e à prostituição. Também nesse caso, eram obrigados a pagar ao senhor parte dos ganhos que obtivessem nessas atividades. Mulheres da elite se comportavam como autênticas cafetinas, cobriam suas cativas com joias e roupas provocativas e as despachavam para as ruas carregando autorizações especiais para circular à noite. Na volta, tinham um compromisso de entregar determinada quantia à senhora. No jornal O Abolicionismo, Joaquim Nabuco denunciava a crueldade dessas escravocratas, dizendo haver nas cidades brasileiras verdadeiros lupanares, bordéis, sem que a polícia tenha olhos para essa mácula asquerosa. Em 1830, a escrava Genoveva pagava a sua dona em Salvador R$ 200 por dia, o equivalente ao preço de 1,4 quilos de carne. Manuel José Dias vivia do aluguel de suas 3 casas e de seus 7 escravos, 3 mulheres e 4 homens, todos dedicados ao, entre aspas, serviço do ganho da rua. Até mesmo freiras enclausuradas auferiam rendas, alugando escravos,
caso da Madre Maria Teresa Mariana e da Madre Juliana Teresa, do convento do Desterro, também na capital baiana. Em 1847, o inventário em Salvador registrava que escravos de ganho pagavam seus donos, em média, R$ 400 por dia. Ainda segundo esse documento, esses cativos haviam trabalhado 934 dias, cerca de 2 anos e meio, acumulando uma renda bruta de R$ 373 mil, o que na época correspondia a cerca de 2/3 do preço de um escravo jovem e masculino. Assim sendo, seria razoável supor que, no sistema de aluguel, um senhor escravocrata poderia recuperar o valor total do seu, entre aspas, investimento, ou seja, o preço pago na compra inicial da pessoa cativa dentro de 4 a 5 anos. Abre aspas, é tristíssima a condição dos que são obrigados a ganhar diariamente uma certa quantia para os seus senhores, fecha aspas, escreveram os naturalistas bávaros Carl Friedrich Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix, que visitaram Salvador em 1818, abre aspas, são considerados como capital vivo em ação. E como seus senhores querem recuperar dentro de certo prazo o capital e juros empregados, não os poupam, fecha aspas. Nos cálculos do historiador norte-americano Zephyr Frank, viver do aluguel de escravos no Rio de Janeiro, em 1849, era 2 vezes mais lucrativo do que investir no arrendamento de imóveis. Em média, um cativo alugado rendia ao seu senhor 15% ao ano sobre o capital investido na sua compra e manutenção, enquanto os proprietários de imóveis arrendados ganhavam apenas 7% no mesmo período. Frank estudou um caso curioso, o de um ex-escravo, Antônio José Dutra, barbeiro, nascido na África, que ficou rico adquirindo imóveis, escravos e uma barbearia. Ao morrer em 1849, Dutra possuía 13 escravos africanos em sua maioria. Com eles havia formado uma banda de música de aluguel, que prestava serviços avulsos na capital do império e desse modo assegurava ao seu senhor uma renda maior do que ele oferia com imóveis e com a própria barbearia. Segundo a historiadora Mary Karash, a maior empregadora de escravos remadores no Rio de Janeiro era a própria família real, que se deixava transportar em galeotas equipadas com 10 a 20 remadores cativos. Quando a princesa Leopoldina chegou ao Brasil, em 1817, recém-casada por procuração com o futuro imperador Pedro I, pelo menos 100 marinheiros escravizados tripulavam a galeota real. Além de contratar remadores alugados, a corte imperial também ganhava dinheiro arrendando a particulares escravos de sua propriedade na Fazenda Real de Santa Cruz, situada a cerca de 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. A antiga fazenda dos jesuítas, confiscada pelo Marquês de Pombal em 1759, foi incorporada ao patrimônio da corte brasileira depois da independência, em 1822. Ocupava uma área enorme entre o litoral e os contrafortes da Serra do Mar. Na época dos religiosos, chegou a abrigar mais de 11 mil cabeças de gado, manejados em 22 currais. Durante o segundo reinado, a escravaria em Santa Cruz cresceu de 2.128 cativos em 1849 para 2.235 em 1855. Eram carpinteiros, pedreiros, ferreiros, curtidores de couro, olheiros, lavradores, tecelões, parteiras, entre outras atividades. Havia também uma banda de música, que em 1867 era integrada por 34 negros escravizados. Todos esses cativos eram alugados a fazendeiros e moradores da província do Rio de Janeiro, em geral pelo prazo de 3 a 6 meses, a preços que variavam de acordo com a especialidade de cada um, incluindo os escravos músicos, que se apresentavam em festas e ocasiões solenes mediante pagamento avulso. Só não podiam ser vendidos, uma vez que, por lei, o imperador detinha o usufruto de seus serviços. Muito comum era o aluguel de escravos para atividades industriais urbanas. Em 1840, José Vieira Sarmento empregava em sua fábrica de pentes de tartaruga no Rio de Janeiro 11 escravos próprios, mais 9 alugados. Em 1855, havia 130 cativos trabalhando em fábricas em Niterói.
dos quais 45 eram alugados. Em 1855, a maior fábrica têxtil do Brasil, a Companhia da Ponta da Areia, tinha 181 escravos alugados, entre seus 622 operários. O aluguel de um escravo proporcionava ao seu senhor ou senhora um lucro anual entre 10% e 20% sobre o investimento inicial feito na compra do escravo. Nos jornais do Rio de Janeiro eram frequentes os anúncios em que proprietários, ao oferecer escravos à venda, indicavam o ganho que o futuro dono poderia esperar, colocando-o para trabalhar para terceiros. Vende-se por muita precisão um reforçado preto que ganha R$ 640 por dia, dizia um desses anúncios no Jornal do Comércio, em 6 de fevereiro de 1846. Até crianças eram alugadas como pajens ou para pequenos serviços domésticos, ao custo entre R$ 312 e R$ 419 por dia. Muitos escravos de ganho sequer moravam junto de seus senhores. Vários deles viviam em quartos alugados em habitações precárias no centro da cidade. Em 1868, foram contabilizados 642 cortiços no Rio de Janeiro, com um total de 9.671 quartos, que abrigavam 21.929 pessoas, muitas delas escravizadas. Entre a infinidade de serviços avulsos prestados por cativos de aluguel em anúncios de jornais, um dos mais requisitados era o de ama de leite, no qual uma mulher escravizada assumia a responsabilidade de amamentar recém-nascidos de outras mães. Nesse exemplo do jornal O Novo Íris de Desterro, atual Florianópolis, 1850, era uma necessidade da maior urgência. Abre aspas. Na Rua do Livramento, número 10, precisa-se, com a maior brevidade, de uma ama de leite. Não se olha o preço, sendo limpa e com leite abundante, dando-se preferência a que não tiver cria, fecha aspas. Nesse anúncio, publicado em São Paulo em 1879, 9 anos antes da Lei Áurea, apregoavam-se as qualidades de uma escrava oferecida como ama de leite, e também explica-se o motivo pelo qual era posta à venda. Ama de leite. Vende-se uma preta, muito moça, com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico. É muito sadia, e o motivo da venda é não querer servir mais a seus antigos senhores. Fecha aspas. O sociólogo pernambucano Gilberto Freire, sempre generoso com a elite senhorial escravista em sua obra clássica Casa Grande Senzala, explicava o motivo pelo qual, no seu entender, as mulheres brancas recorriam a escravas amas de leite em vez de amamentar elas próprias os filhos. Abre aspas. O que houve entre nós foi a impossibilidade física das mães atenderem a esse primeiro dever de maternidade. Casadas, sucediam-se nelas os partos, um filho atrás do outro, um doloroso e contínuo esforço de multiplicação, fecha aspas. Ou seja, entre uma gravidez e outra, não haveria tempo a ser dedicado à amamentação, relegada às escravas. O raciocínio valia, obviamente, somente para a classe senhorial, jamais para as mulheres escravizadas, que, engravidando seguidamente ou não, com tempo disponível ou não, tinham de seguir amamentando seus filhos e o de outras mães. Jean-Baptiste Alban Imbert, doutor em medicina pela Faculdade de Montpellier, França, chegou ao Brasil em 1831 e tornou-se membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Foi autor do tratado Guia Médico das Mães de Família e recomendava o uso de amas de leite de maneira a evitar que, abre aspas, mães muito jovens possam no Brasil suportar as fadigas de uma amamentação prolongada, sem grave detrimento de sua saúde, bem como a dos filhos, fecha aspas. Em seguida, enumerava os cuidados que as senhoras escravocratas deveriam ter na escolha da escrava para a função. Abre aspas. Os peitos deverão ser convenientemente desenvolvidos, nem rijos, nem moles. Os bicos nem muito pontudos, nem encolhidos, acomodados ao lábio do menino, fecha aspas. Uma sessão da Academia de Medicina, em 1846, citada por Gilberto Freire, discutiu o altíssimo índice de mortalidade infantil no Brasil. A questão das amas de leite, suspeitas de serem focos de transmissão de doenças que matavam as crianças, foi tratada como assunto de saúde pública nos seguintes termos. Número 1. A que causa se deve atribuir tão grande mortalidade nas crianças nos seus primeiros anos de vida? Número 2. A prática de amamentação por escravas com
pouco escrúpulo escolhidas poderá ser considerada como uma das principais? Número 3. Quais as moléstias mais frequentes nas crianças? Quase 4 décadas mais tarde, em 1882, em um tratado sobre o assunto, o médico Nicolau Cerqueira recomendava que, antes de ser alugada ou contratada, a ama de leite negra tinha que ser, entre aspas, bem estudada, ou seja, examinada de forma meticulosa, uma vez que, na sua opinião, eram elas, abre aspas, um grande fator da mortalidade assustadora que entre nós destrói a infância, fecha aspas. Entre os detalhes a serem observados, estavam os dentes, gengivas, o hálito, os olhos, os gânglios linfáticos e os órgãos genitais. Os seios também deveriam ser bem avaliados, dando-se preferência aos que tivessem, abre aspas, tamanho regular, firmes e elásticos, não muito duros, fecha aspas. Os mamilos deveriam ser isentos de qualquer fenda ou ulceração de dimensões medianas. Por fim, aconselhava que fossem contratadas somente, abre aspas, mulheres de princípios religiosos e morais, com alguma instrução de caráter meigo e carinhoso, fecha aspas. O aluguel de amas de leite anunciadas nos jornais custava R$ 645 por dia, mais ou menos o preço de 1 quilo de feijão. Um anúncio no Diário de Pernambuco, 29 de setembro de 1859, fazia referência a uma escrava, abre aspas, parida há 10 meses, com leite e sem cria, fecha aspas, ou seja, sem filho. Vende-se na Rua do Sebo, casa de fronte ao número 24, nos dias úteis, das 4 às 6 horas da tarde, uma negra crioula, idade 25 anos, parida há 10 meses, com leite, sem cria, cozinha, faz doce, engoma e cose. Como uma mulher negra poderia ser com leite, entre aspas, e sem cria, entre aspas? Há duas possíveis explicações. A primeira é que o bebê morrera logo após o parto. Em algumas regiões do Brasil, a mortalidade infantil entre escravizados chegava a 80%. A segunda explicação envolve uma prática cruel e desumana entre os donos de escravos, o hábito de sequestrar a criança recém-nascida ou forçar a mãe a doá-la de imediato a uma das muitas instituições de caridade que na época cuidavam de meninos e meninas órfãos, como conventos e santas casas de misericórdia. Tão logo nascia o bebê, era retirado da mãe e entregue aos cuidados de uma dessas instituições, de modo que a escrava podia ser alugada ou vendida como ama de leite. A ama escrava, quando é alugada, não leva em sua companhia seu filho. Ela é obrigada pelo seu senhor, a fim de dar um aluguel maior, a abandoná-lo, explicava em 1874 o médico Francisco Moura. Portanto, ela vai contrariada e odeia a família que a aluga e principalmente a inocente criança quem vai fazer as vezes de mãe, fecha aspas. Entre os anúncios de jornais mais populares no século XIX, estavam os de buscas por escravos fugitivos, nos quais se ofereciam também recompensas para quem os encontrassem. Em 22 de abril de 1888, ou seja, 3 semanas antes da Lei Áurea, ainda eram publicados no jornal Correio de Cantagalo, cidade no interior do Rio de Janeiro, anúncios procurando escravos fugidos. Em janeiro e fevereiro, no mesmo jornal, ainda apareciam oferta de venda de escravos. Os textos tinham sempre um padrão, que incluía o nome do fugitivo, aspectos físicos, profissão, hábitos e costumes, o endereço a quem se devia dar informação, o valor da recompensa e o alerta de que qualquer pessoa que o ajudasse a se esconder incorreria em multa e nas penas da lei. A eventual proteção ao fugitivo era punida com prisão e multa. Ao descrever a aparência dos escravos, oferecia um retrato da maneira brutal com que se tratavam os cativos no Brasil, ao descrever detalhes como um talho no rosto, um olho vazado, um pedaço da orelha cortada, pernas tortas, dedo grande do pé cortado, uma grande cicatriz no alto da cabeça, sinal de queimadura na pele e o detalhe mais comum, marcas de açoites nas costas e em outras partes do corpo. Alguns fugiam atados aos instrumentos de tortura, como uma argola de ferro na perna direita, um ferro no pescoço ou o cepo a que estava presa. Alguns fugitivos citados nas propagandas exibiam as marcas de ferro quente
que havia recebido antes de embarcar no navio negreiro na costa da África rumo ao Brasil. 1º de abril, desapareceu um moleque pequeno, nação Angola, meio boçal, não aculturado por ser recém-chegado ao Brasil. Com marca no peito esquerdo, B, chama-se Antônio, vestido de calças brancas de riscado e camisa de brim. Até menos 4 anos antes da Lei Áurea, ainda se tinha o hábito de marcar escravos a ferro quente no Brasil, como se revela esse anúncio publicado no Diário de São Paulo, 19 de dezembro de 1884. Escravo fugido. Acha-se açoitado nessa cidade o escravo pardo, de nome Adão, 29 anos de idade, pertencente ao fazendeiro abaixo-assinado. É alto, magro, tem bons dentes e alguns sinais de castigo nas costas, com a marca SP nas nádegas. É muito falador e tem por costume gabar muito a província da Bahia, donde é filho. Quem o prender e levar à casa de correção será gratificado com a quantia de 200.000 cruzeiros. São Paulo, 17 de dezembro de 1884. 200.000 réis. Saturnino Pedroso. Como se vê, além da monograma do dono SP de Saturnino Pedroso, o fugitivo trazia em seu corpo marcas bem visíveis dos castigos que sofrera em cativeiro, muito provavelmente chibatadas nas costas. Nesse anúncio do jornal Monitor Campista, de 3 de maio de 1842, fica óbvio que para alguns senhores escravocratas não bastava fazer uma única marca a ferro quente do dono no corpo do escravo. Era preciso gravá-las pelo menos 2, nos 2 ombros no caso do primeiro fugitivo, ou 4 vezes nos 2 ombros em ambos os peitos no caso do segundo fugitivo. Abre aspas. Fugiram 2 escravos, a Caetano Dias da Silva, da vila de Itapemirim, os quais estavam na fazenda do Limão. Um chamado Manuel Paulo e tem em ambas as pás ou ombros pelas costas a seguinte marca, CDS, entrelaçadas. O outro, de nome Luciano, tem a mesma marca nas 2 pás, em ambos os peitos. Dá-se 20.000 réis de alvíceras a quem os pegar, fecha aspas. Segundo o jornalista, político e historiador Evaristo de Moraes, ao visitar a cidade de Campos, onde se publicava o Monitor Campista, em 1847, o imperador Pedro II, então com 21 anos de idade, teria notado a crueldade dos anúncios que citavam marcas em escravos, mas não tomou providência alguma. Na interpretação de Moraes, condescendente e generosa no tocante à biografia do soberano, nessa época ainda não havia despertado na alma do imperador o horror do cativeiro, com todas as suas lógicas consequências. Nesse outro anúncio, publicado em 26 de maio de 1852, no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, havia, segundo Evaristo de Moraes, a confissão de um crime. 50.000 réis de gratificação. Fugiu no dia 13 do corrente, pelas 7 horas da manhã, da Rua do Senhor dos Passos, antiga Rua da Forca. Número 74, uma negrinha de nome Carolina, nação Nagô, idade de 13 a 14 anos, cor fula, altura regular, cheia de corpo, tem um sinal perto do olho esquerdo, levou uma pequena trouxa de roupa do seu uso. Essa preta nunca saiu à rua. Protesta-se com todo o rigor da lei contra quem a tiver açoitado ou seduzido e cederá gratificação acima a quem a levar à Rua da Ajuda, número 26. Qual seria o crime? O de tráfico ilegal de africanos escravizados. Na explicação de Evaristo de Moraes, ao identificar a fugitiva como de nação Nagô, seu dono reconhecia publicamente que era de origem africana iorubá, chamada no Brasil de Nagô, etnia de povos habitantes no interior da atual República da Nigéria. Como era ainda adolescente, de 13 para 14 anos, fora trazida para o Brasil já depois da proibição oficial do tráfico negreiro em 1831. Chegara, portanto, a bordo de um dos milhares de navios clandestinos que atravessaram o Atlântico na época.